Hoje nós vamos estudar Teshuvah. E existem no pensamento do Rav Kook, existem dois conceitos de Teshuvah. Teshuvah individual, Teshuvah coletiva. Dá para imaginar que Teshuvah individual se refere a cada um de nós e Teshuvah coletiva se refere a um todo, possivelmente familiar, comunitário, regional, nacional ou até mesmo universal. Diz o Rav Kook, Teshuvah coletiva ela é universal. Já a individual avança nas profundidades do seu ser, onde só o Todo-Poderoso pode alcançar também. Dentro de nós é um universo por si só. Então existe Teshuvah universal, mas existe a Teshuvah individual. E não pensem vocês que a Teshuvah individual é pequenininha. Não, porque dentro de nós é um universo por si só. Agora, o que é a Teshuvah universal? Nos livros do Rav Kook dá para entender que Teshuvah universal é quando há harmonia do mundo, da humanidade, do povo judeu, como uma coisa única. Isso é perto da utopia. Mas isso é Mashiach. Hashem Echad, Ushmo Echad. Como a gente acaba o Alem Shabea? Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz bayom ha'u yeh Adonai Echad Ushmo Echad. Ve'aya, no futuro, Hashem al kol haaretz. Assim como Deus é um, a humanidade será uma, tudo único. Kol haaretz único. Hoje, você tem direita, esquerda, centro, você tem militar, civil, islâmicos, cristãos, ateus. Você tem uma porção de fragmentos. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz bayom ha'u yeh. Isso é uma Teshuvah coletiva. Isso é uma Teshuvah coletiva, né? Uma Teshuvah coletiva. E a Teshuvah individual? Teshuvah individual é quando você está em 20 mil lugares ao mesmo tempo. Ontem, sem dizer aonde eu estava, mas apenas por uma ilustração, eu estava em um determinado lugar, com parte da minha família, e aí eu comecei a observar, outra vez, reflexão de Rabino. Na rua, havia alguns judeus saindo de um restaurante não kosher. Mas não tenho nada contra, mas eu fiquei pensando, puxa vida, no mês de Elul, Be'ezat Hashem, eu vou ver eles saindo em breve de um restaurante kosher. Aí eu botei a mão na testa e falei, mas eles também podem, como disse o dono de negócios kosher, falei, olha, o problema é que os meus clientes também comem kosher. Eles não comem exclusivamente kosher. Eles também comem kosher. Mas
Isso é uma tshuva individual. Que a pessoa vai comer kasher ou não, isso é uma decisão dele. Na profundeza das perguntas dele. E ele foi lá e não comeu kasher. Saiu do restaurante. Provavelmente. Ele está super ligado que amanhã tem eleições em Israel. É a mesma pessoa, entende? É a mesma pessoa. Miga daqui, miga para lá, vai para cá. Adonai Echad, o Shmo Echad significa tudo vai ser integrado. As dúvidas do judeu não vai ter mais dúvida. As dúvidas da humanidade não vão ter mais. Tudo vai estar integrado. E até mesmo as crises e acidentes climáticos que existem no meio ambiente não vai ter mais. Nem fogo na Amazônia, nem seca, nem terremoto, furacão, etc, etc. Isso tudo, por quê? Porque não há uma harmonia com Hashem Echad. Quando tiver essa harmonia, não vai ter mais. Então, tchuvá coletiva e tchuvá individual nos livros do Rav Kook significa, quando a gente usar o termo tchuvá, não é restrita ao judeu. É restrita ao judeu no sentido do indivíduo, mas engloba o meio ambiente e a humanidade. Portanto, preocupação com as demais nações, preocupação com o meio ambiente, preocupação com cada judeu. Quem estudar tchuvá no Rav Kook vai perceber esse envolvimento do autor com o todo. Outra questão que eu consegui extrair dos livros do Rav Kook é que ele tem uma visão crítica da cultura social. Ele diz: precisamos corrigir distorções enraizadas em nossa sociedade produzidas pela cultura vigente. É com a tchuvá coletiva que reconstrui o mundo. Ou seja, ele observa que a cultura está com distorções de valores e que precisa o mundo fazer tchuvá. Por exemplo, principal foco, valores verdadeiros e não a estética artificial do físico e do comportamento. Muito se valoriza a estética, né? E pouco se valoriza com os valores. A beleza do ser e não somente a beleza do ter. Vamos fingir que somos educados ou seremos educados? Existe não, eu preciso fazer com que ele pense que eu sou um cara fino, ou precisamos ser realmente finos de comportamento. Então, o Rav Kook, ele entende que a cultura, ela, na verdade, ela faz um charme, mas eles não são aquilo que eles demonstram. Então, ele faz crítica. A Torá precisa ser autêntica. Por isso, vale a crítica à cultura também para nós. Se eu não vivo com honestidade os valores da Torá, então eu estou fingindo. A partir do momento que eu finjo, eu estou fazendo o que a cultura lá fora faz. Fingir que sou religioso, fingir que sou tal, fingir que... Não tem que fingir. Ou você é, ou não é. Você tem que ser. A gente já falou sobre isso. Uma coisa é nascer judeu, outra coisa é ser judeu. É diferente, completamente diferente. Tudo bem, você tem o status que nasceu judeu, mas se você está sendo judeu é outra coisa. Mas quando eu falo de tchuvá, eu falo de retorno, como falamos na semana passada. E olha só, olha os efeitos do pecado
E eu tirei a palavra pecado, substituí e coloquei a palavra transgressões, porque eu acho o pecado um pouco cristão. Então eu gosto da palavra transgressão. Eu transgredi algo. Havia uma norma, eu transgredi. Transgressão. O que as transgressões podem fazer? Primeiro, o Rav Kook traz o conceito que em cada transgressão é produzida uma quebra em via dupla. Por exemplo, se eu ofendi alguém, diz o Rav Kook, eu também sou atingido. Se agrido a natureza, idem, eu também sou atingido. Se desrespeito o kasher ou o Shabbat, minha alma é atingida. Daí a necessidade da teshuvá individual. Ou seja, toda norma que está na Torá e eu faço uma transgressão, a transgressão supostamente não vai só para o lado de lá, vai em via dupla para dentro de mim. É como se eu tivesse agora, se eu tivesse que fazer um raio-x, eu tivesse todo quebrado por dentro. O que aconteceu contigo? Eu ofendi o cara, falei mal do outro, fofoquei daquele. Vai quebrando. Vai quebrando. Teshuvá é reconstruir os cactos. É reunir as peças que foram quebradas. Isso é teshuvá. Não existe uma lança só para um lado. Ela vai para aquele lado e volta para você mesmo. Aquele que foi atingido com maledicência, ele foi atingido com a maledicência. E você também foi atingido. Como o produtor de maledicência, ele estará quebrado e você também estará quebrado, atingido. Ponto. Se eu faço isso com um mandamento divino, eu desrespeito o meu Deus, eu estou também quebrando a mim mesmo. Há que se pensar dessa forma. Há que se pensar de uma pessoa que sempre está em via dupla, ou com o próximo, ou com o seu Deus. Isso é teshuvá. Teshuvá é compreender que se eu viver na transgressão, eu não só faço mal ao meio ambiente, eu não só faço mal ao próximo, eu não só faço mal a Deus, desaponto a Deus, como eu vou fazer do mal a mim mesmo. Ponto de startar a compreensão da teshuvá. Diz o Midrash, teshuvá existia antes do mundo físico. Literatura do Midrash. A teshuvá existia antes do mundo físico. O que quer dizer isso? Quer dizer, antes de Deus falar Bereshit, Bara, Elohim, et hashamayim vet haaretz, no princípio Deus criou o céu e a terra, teshuvá kadma lebriat haolam. A teshuvá já existia antes. O que quer dizer? É preciso ser espiritual. Mais próximo dos céus é ser mais próximo da teshuvá. Como a teshuvá já existia antes do mundo físico, teshuvá é espiritual. Teshuvá não é quebrar, teshuvá é colar. Teshuvá é construir. Teshuvá é unificar. Teshuvá é unificar tanto que você se une com Deus. Teshuvá é unificar a família. Teshuvá é unificar a sociedade. Teshuvá é unificar a comunidade. Teshuvá é unificar a humanidade. Teshuvá é fazer tudo uma coisa só, como Deus é único, a humanidade é única, o meio ambiente é único. Então ele diz, é preciso ser espiritual para ter essa compreensão. Mais próximo dos céus é ser mais próximo da teshuvá. Pessoas mais espirituais são mais fáceis de perdoar o outro. Por quê? Porque certamente Deus perdoa. Deixe a luz divina entrar em você. Ou seja, nada de rancor, vingança, nada disso. Isso divide.
fragmenta, quebra, não é bom. Aqui temos um sol. O Rav Kook fala. Rav Kook comparou a luz da tshuva com a luz do sol. E ele diz, com essa luz divina, podemos perceber quem sou realmente, qual o meu potencial, aonde preciso chegar. A luz do sol é a luz da vida, não é verdade? Onde tem sol, tem vida. Você vai escolher um apartamento para morar, a primeira coisa que você vai perguntar é se bate sol, né? Bate vida. Né? Você vai num lugar que quase não tem sol, aí você fala, esse lugar não tem vida. Eu não vou morar aqui, vou morar num lugar que não tem sol, bate sol. Significa que com a luz divina, com a luz da tshuva, eu posso realmente saber quem sou, posso saber qual é o meu potencial e posso enxergar onde eu devo chegar. E depois eu também posso, com a luz da tshuva, como está a humanidade e a natureza e onde poderão chegar. Isso, segundo o Rav Kook, esse é o conceito da tshuva dentro do judaísmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se vocês olharem Maimônides, Maimônides não fala desta forma. O Rav Kook é muito mais amplo, no sentido de englobar a natureza, englobar a humanidade, etc. Reflexões. Tudo que necessitamos, encontramos com maior facilidade. Quer ver? O ar. Sem ar, não vivemos. Como é que você pega o ar? Respirando. Precisa comprar no Santa Luzia? Não. É irônico chegar para o cara e falar assim, escuta, você tem um pouco de ar para me emprestar? Não. Como o ar é elementar para a pessoa, Deus fez uma caridade conosco. Falou, custo zero. Ar, custo zero. Vamos para a segunda coisa que é elementar. Água. Água não é. Você põe um bom filtro, né? A água chega na sua casa. Em alguns lugares cobra taxa d'água, isso, aquilo, mas menos fácil que o ar, mas mais fácil que as outras coisas. Se eu bater no meu vizinho, ele me chamou para bater um papo e pedir se tem um copo d'água, ele vai rapidamente correr e me servir um copo d'água. Se eu pedir um copo de uísque, eu não sei, mas copo de água, certamente ele vai dar. Ele vai dar, aqui vai ter um gole d'água aí. Se você está no restaurante e tal, eu falei, olha, traz uma jarra d'água aí, tá? Ele não te cobra jarra d'água, não deveria, né? Jarra d'água não se cobra. Mas se eu tenho ar à disposição com facilidade e tenho água com certa facilidade, eu quero saber o próximo, se é tão fácil assim. Coca-Cola, eu preciso comprar. Sabe o que a cultura faz? Que a Coca-Cola é muito fácil e a água é difícil. Ela transforma a tua cabeça no que não é necessário e necessário, e o que é necessário não precisa. Geralmente, quem achar que Coca-Cola é necessário e água não é, ficará doente. Provavelmente ficará doente. Então, aonde eu quero chegar com o Rav Kook? A tshuva é tão fácil como o ar. Ki karov elecha davar bificha ubirvavecha la'asotó. A Torá afirma que a tshuva está muito perto de você como o ar, como a água e não como a Coca-Cola.
Quem vender para você tchuvá, desconfie. Olha, vou fazer, olha, deixa comigo, eu vou cuidar de você, tal, tal, tal. A consulta é... Você transformou o teu serviço em Coca-Cola? É uma coca, isso. Nós temos que fazer tudo pensando, Torá é ar, no máximo água. Não cobramos. Aliás, tem que ser assim. Como assim? Essa é a emuná que nós temos na Kadosh Baruch Hu. Faz assim. Sempre tem ar disponível, água disponível, chuvá disponível, Torá disponível. Quando é? Vamos embora. E aí vamos. Portanto, quando uma pessoa fala, não dá, Rabino, agora, na minha idade, você quer que eu faça isso? Rabino, a atmosfera está aí, a água está aí, querido, vamos, yallah. Você vai ver que a coisa anda, não é? A gente está 2 semanas de Yamim Noraim. Daqui a pouco nós vamos entrar, né, em toda aquela atmosfera de festas e não vai parar. É um atrás da outra. Tac, 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 tac. É intenso. Nos períodos de Yamim Noraim existe uma farta luz solar de chuva. Uma farta. A verdade ela existe nos 365 dias. Tem algum dia que não tem sol? Tem nublado, isso, mas o sol está sempre lá. Mas em alguns dias do ano a chuva fica mais disponível, mais clareza. Segundo o Rav Kuk, é preciso aproveitar as oportunidades, coletivas ou individuais. Por isso que o profeta Isaías diz, Deshu Hashem beimatzeo bioto karov. Você tem que procurar Deus agora que Ele está disponível. A luz divina está disponível. A luz solar da Teshuvah neste período que antecede Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur, é muita luz divina para a pessoa se reencontrar e reconstruir os pedaços que foram quebrados dentro dele, dentro da família, dentro da sociedade e até mesmo dentro da humanidade. Aliás, em Rosh Hashanah, no Musaf, nós não rezamos só para a paz em Israel, nós rezamos para a paz de todos os povos. Nós não rezamos só para o governo de Israel, que amanhã será eleito. Nós vamos rezar para o governo, inclusive, do Brasil. Aliás, apesar das vaias, rezei para o Lula, rezei para a Dilma, já rezei para o Haddad, apesar das vaias. E porque isso é tarefa do judeu. Tarefa do judeu é tentar integrar tudo. Eu não tenho nada com direita e esquerda. Eu tenho em fazer teshuvá e fazer tudo uma peça só. Não dá para descrever a quantidade e variedade de cores que podem ser captadas pela luz da teshuvá. Ele fala em variedade de cores porque às vezes a teshuvá de um não é igual à teshuvá do outro. Às vezes a pessoa está precisando de um determinado ponto reconstruir. O outro está com ela construído, mas ele vai precisar de outra reconstrução. Para cada construção e reconstrução, o Rav Kuk chama de cor. Assim como o Sol faz várias cores, dependendo, né, dos efeitos, né, dos raios na atmosfera, também existem vários tipos de teshuvá. O que vocês estão vendo aí? Demolição. Demolição é bom ou ruim? Depende.
Depende do quê? Finalidade da demolição. Qual é a finalidade da demolição? A negativa é uma destruição pura e simples, e a positiva é construir algo maior e melhor no lugar. Pronto. Isso que eu fiz agora se chama, em didática, Midrash Temunot. Makirata Musag. Midrash Temunot. Eu ponho uma tmuná, eu ponho uma foto e não falo nada. Eu tiro as informações, acabou. Essa foto, eu vou usar ela agora para definir tchuvá. O que é tchuvá? Tchuvá é quebrar hábitos ruins, vícios, para construir hábitos com valores. E quando eu vejo alguém quebrando algo, eu não sei, essa quebra, eu tenho que perguntar qual a finalidade dessa quebra. Se ela é uma quebra destruindo a minha casa, um assalto fulminante, eu falo, puxa vida, isso foi uma quebra que me trouxe prejuízo. Mas se a casa foi feita uma inspetoria da engenharia, dizendo, olha, vamos ter que descer isso tudo, construir tudo de novo, isso aqui corre risco de desabamento, essa construção é positiva. Então, o quebra e a construção, elas são visões relativas, depende de quem faz e de qual é a finalidade. Às vezes uma quebra parece dolorosa, mas no fundo ela é prazerosa. E é isso que o Rav Kook agora vai falar sobre Teshuvá. Ele diz, Teshuvá não é destruir a sua vida. Você chega para o cara, fala assim, Rabi, por que você não faz Teshuvá? Aí ele fala, tá louco? Ficou louco? Você tá louco fazer Teshuvá? Você quer me ver? Você quer quebrar minha vida, pô? Então diz o Rav Kook, não, Teshuvá não é destruir sua vida, mas quebrar o que não serve. Isso sim. Consertar, diferente. Produz barulho. Tem uma maquinária. Tem um desconforto? Tem. Não vou mentir. Tem. Tem um desconforto. Mas ao final, sua vida estará mais iluminada e mais bem arrumada. Teshuvá não pode amedrontar a pessoa. Vai acabar com a minha vida. Não, eu vou melhorar a tua vida. Mas eu já estou acostumado. Eu sei. Mas Teshuvá é quebrar hábitos ruins e colocar hábitos bons. Traz desconforto? Traz. Vai fazer obra em casa, não traz desconforto? Eu nunca vi alguém fazer uma obra em casa e achar que é uma maravilha. E por que a gente suporta a obra? Porque vai ficar melhor. No mundo físico é assim? Por que no mundo do comportamento não é assim? No mundo do comportamento é igual. Então essa analogia que o Rav Kook faz, ela é fantástica. Daí eu pedi auxílio a uma foto de demolição. Quer dizer, gente, o que eu posso falar? Por que as pessoas estão com medo da Teshuvá? Eu estou com medo de Teshuvá, porque acho que vai quebrar a vida dela. Não, não vai quebrar. Vai quebrar o que não presta. Vai quebrar. Traz desconforto? Traz. Faz barulho em casa? Faz. Mas é para melhorar. Relaxa que é para melhorar. Sempre trago, isso aqui é Hassid do Rav Nachman de Breslev. Já disse em aulas anteriores que esse Rebbe, Nachman de Breslev, foi um dos grandes orientadores do Rav Kook. E ele diz o seguinte: uma guerra mundial se inicia quando pais gritam e batem em seus filhos.
A paz mundial se estabelece quando os pais beijam e incentivam seus filhos. Agora, parem um pouco para pensar no que é isso. O Rav Nachman de Breslev influenciou o Rav Kook nesse conceito de tchuvá coletiva. Ele acredita, eles falam, defendem a mesma ideia, que um ato meu aqui, na Rua Cravinhos, onde eu moro, na Rua Padre João Manuel, fará uma repercussão de energia que poderá influenciar positivamente ou negativamente o mundo. Um pai que no Vietnã agora estiver gritando e batendo num filho, poderá trazer uma energia negativa de provocar um conflito armado, ou um desastre ecológico, ou um acidente climático. Por quê? Porque tudo é uma peça que está sendo quebrada e produz energia, que isso vai fazendo um efeito cachoeira e mexe com o mundo. Eu, agora, falo na minha primeira pessoa singular, estou falando a minha contribuição a este pensamento. Veja o que a Torá nos diz sobre a cidade de Sdom Vamorá. Essa cidade, está escrito na Torá, Anshei Sdom, Raim Vahataim Lashem Meod. As pessoas faziam várias transgressões. E aí o que aconteceu? Deus destruiu. Digamos que está lá o cara da Folha de São Paulo, que não vai falar que Deus destrói, que isso é politicamente incorreto. Então Deus não se mete. Tem um acidente. Teve um acidente climático em Sdom. Teve como se fosse um terremoto lá. Passou lá um fogo de enxofre, destruiu a cidade. Aí, por que foi que teve aquele acidente? Se tivesse o jornalista da Folha, ele ia falar, cidade de Sdom tem um furacão ou tem um terremoto de magnitude tal, pá, pi, pá, pá. Defesa sanitária chegou, e não sei o que, blá, blá, blá. Quantos sobreviventes? Pô, não tinha ninguém, só o lote. É um desastre de... Mas nós sabemos, como judeus, como é que isso se produz. Isso se produz quando nós fazemos o errado, transgredimos, e isso vai causando um mal energético no mundo. Mexe com o meio ambiente, mexe com a humanidade, mexe com o mundo. O dilúvio do Mabul está tão claro que o dilúvio foi porque o comportamento de transgressão do homem provocou o tal do acidente climático, que pela linguagem da Torá Deus destruiu o mundo com o dilúvio, que hoje em dia nós estamos vendo o que o mundo não vai ser destruído mais com água o mundo inteiro, mas certas regiões continuam. Então, diz o Rav Nachman de Breslev, sabe como produz uma guerra mundial? Quando um pai bate e grita com um filho. E sabe como se faz a paz mundial? Quando do outro lado do planeta, um pai dá um beijo e incentiva o seu filho. Pronto, estaremos produzindo energias positivas e assim vamos. Então, esse compromisso do indivíduo com o coletivo, esse compromisso de ser uma pessoa boa, produzir um efeito numa escala do meio ambiente e da humanidade, isso é tchuvá individual, tchuvá coletivo. Yom Kippur. Diz o Rav Kook, traz uma novidade para nós. Yom Kippur não é apenas o dia do perdão. Yom Kippur é o dia da purificação, é diferente. A gente canta que bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem
mikol chatot echem ifnei Amonai titaru. Esse é o dia de perdão? É, mas é um dia de purificação. E por que é purificação? Deus é o nosso mikve. No mikve, mergulhamos, saímos puro. No Yom Kippur, mergulhamos, saímos puro. Tem o perdão e tem a purificação. São dois conceitos diferentes. O perdão e a purificação. Vocês entendem qual a diferença de purificação e perdão? Ou não? Tem dificuldades de diferenciar o que é perdão e o que é purificação? Um é consequência do outro. Sim, mas o que é a purificação? O quê? Tá aí, tá bom. É o? Zerar. Fica zerado. Purificar é zerar. Porque isso é importante, hein? Não. É puro no sentido do serviço todo, né? De poder executar o serviço. Então tem impurezas, tá? De certa forma, santificado para o serviço de Deus. De Deus. Vamos dar um exemplo? Se entro sujo na casa de um colega, peço desculpa para ele, sou desculpado. E aí? Mas eu continuo sujo. Tá? Vocês não estão entendendo, não? Eu entro molhado, vai. Eu entro molhado. Estava na obra do mikve, aí meu sapato tá cheio de lama. Aí eu entro lá. Oh! Gilberto, vai bem. Aí ele, não, tudo bem, mas Rabino, o meu tapete persa, Rabino. Ai, tá tudo molhado, peraí, Rabino. Me desculpa. Aí ele, não, te desculpo, claro, Rabino, não, imagina. Aí eu fico lá. Aí tem uma pipoca, só vai mexer? Não. Aí eu sento, né? E agora molho no sofá. Aí eu falei, olha que quadro bonito. Aí eu vou lampejando assim, né? com a lama, né? Com o barro, né? Ele já me perdoou. Eu já pedi desculpa para ele. Ele já me perdoou. Esse é o dia do perdão. Aqui o perdão eu já tive, mas eu ainda não me limpei. Eu ainda continuo fazendo algo errado. Entende a diferença? Purificação é quando eu tiro de mim o erro. Perdão, eu reconheço o erro, sou perdoado, mas continuo. É legal, paz e amor. Já ele me perdoou, está tudo certo, mas você vai continuar andando com o sapato sujo lá na casa dele? Está molhado, está sujando tudo. Ah, mas ele já me perdoou, qual o problema? Você entende isso? Aí o cara chega para mim, Rabino, Yom Kippur eu jejuei, não vou mais comer cheeseburger. Aí eu vi e falei, não, Hazak o Baru. Aí passou 2 dias, começou a comer cheeseburger de novo. Aí ele fala para mim, mas no dia de Yom Kippur, não comi cheeseburger. Eu falei para ele, eu espero que você não tenha comido nada, não é só um cheeseburger. Você jejuou? Ah, sim. Perdoado você foi, mas você continua? Ah, bom, então você não tirou o sapato. Então, uma coisa é dia do perdão, outra coisa é o dia da purificação. Quer dizer, nós podemos, em Yom Kippur, se quisermos, usar o Yom Kippur de uma forma tal, não só que eu vou ser perdoado, eu posso ser purificado daquele item lá, específico que eu estou querendo corrigir. É verdade, somos seres humanos, não dá para corrigir tudo de uma vez? Então a gente, com inteligência, cada ano elege um ponto e purifica esse ponto. Agora tem uma ilustração 2. Um pobre pede ajuda ao rico.
que responde: olha, eu tenho um irmão pobre. Então imaginemos, uma pessoa necessitada encontra um dos maiores benfeitores da comunidade. Ashgaha pratit, providência divina, encontrar você aqui na rua. Estou passando por uma necessidade, isso, estou precisando disso. Por favor, me ajude. Olha, eu sei como você se sente, eu tenho um irmão exatamente nessa situação. Não ajuda, né? Como é que o pobre entendeu a resposta do rico? Ou seja, não vou te ajudar, porque me ajuda no Ele não faz Não insiste. Não insiste. Tem um irmão. Outra possibilidade. Se ele tem um irmão pobre nessas condições, então ele sabe o que eu estou passando. Certamente ele vai me ajudar. Se o rico que não tem um irmão pobre, ele não sabe de perto o que é isso. Então ele fala, tá bom, vou dar 10 reais, eu vou ajudar. Mas se ele tem um irmão pobre, ele sabe que com 10 reais não vai ajudar. Mas aí que tá, por isso esses 3 pontinhos, que a gente não sabe o que vai acontecer. Esses 3 pontinhos é para vocês falarem. Falando. Então, o que é purificação? Purificação também é não deixar margem para pensar, frustrar, criar expectativa, falsas esperanças. A tchuvá tem que ser ampla. Eu vou saber lá. Se eu respondi, eu também tenho um irmão pobre. Então ele pode entender, eu tenho quem ajudar, não me sobra dinheiro. Afinal de contas, você é rico. Como não sobra dinheiro? Com certeza ele falou assim, eu tenho um irmão pobre, eu sei o que é isso, eu vou te ajudar. Ele deixa a ambiguidade ali, eu não entendi, e aí fica um mal-estar. Então nós, quando a gente fala de tchuvá, quando a gente fala de perdão, a gente fala de purificação, a gente tem que deixar as coisas limpas, certas, tudo bonitinho, até mesmo para não dar margem a uma frustração. Isso, senão, vamos ter que fazer tchuvá. Tchuvá de pensamentos, tchuvá de intenções, tchuvá de falas ambíguas, em que provoca uma sensação, né? Por exemplo, você vai... Aqui mesmo, eu estou cheio de ilustrações, né? A pessoa responde uma coisa, não ficou claro. Deu a entender tem que fazer tchuvá. Tanto eu que entendi e criei uma expectativa, como ele que falou e não falou de forma precisa. Também precisa fazer tchuvá. Todos nós, então, precisamos fazer tchuvá porque criamos expectativa das pessoas. Tá? Então, o que é tchuvá hoje? Tchuvá é reconstruir as peças quebradas que fizemos dentro de nós e as peças quebradas que estão na sociedade e na humanidade. Nós não podemos, por exemplo, dar corda para a divisão do povo judeu entre Sfaradi e Ashkenazi. Nós não podemos dividir o povo em racídico e não racídico, religioso e não religioso, porque isso é fragmentar, é quebrar o povo. Tem que fazer tchuvá disso. Não pode. Ora, se não pode isso, não pode nós darmos corda aos movimentos comunistas, aos movimentos, liberalistas, direitistas, esquerdistas. Nós temos que integrar.
O judeu tem que fazer discurso de integração. O judeu não pode, por exemplo, por que a maioria, 90% dos judeus se envolveram com o comunismo? Por quê? Bem social, será? Porque está no DNA do judeu fazer tzedakah. Não. Só que os caras entraram lá com a intenção de, olha, está injusto isso, está injusto, vamos ter que resolver o problema das pessoas. Aí quando eles entraram lá, no lugar de realmente resolver para integrar, resolveram entrar para fragmentar o mundo. Não entenderam nada, deixaram de ser judeu e viraram outra coisa lá, que eu não sei o nome, esquerdista, socialista, comunista, não sei o nome, que me importa. Não. Mas agora já foi. Agora a gente parou, já viu a história. Parem com isso. Nós temos que integrar. Não podemos deixar ninguém de fora, todo mundo para dentro, etc, etc, etc. Então, Yom Kippur, finalizando, já que falamos de tchuvá coletiva, tchuvá individual, a ideia do Yom Kippur é uma luz exuberante, é uma luz de abundância, é o dia que tem mais luz em todos os 365 dias. Não que nos 365 dias não haja luz divina da chuva, luz solar, tem 365 dias, também tem a oportunidade de fazer chuva nos 365 dias, mas Yom Kippur, não, Yom Kippur você tem uma carga, uma sobrecarga de luz que vai fazer cores diversas e você vai poder enxergar as profundezas do teu coração, aonde está quebrado, reconstruir, e a humanidade também tem essa possibilidade. Então essas são as colocações que queria fazer sobre tchuvá coletiva, tchuvá individual. Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação para fazer, temos aí mais uns minutinhos. Por favor. Se a Mashiach tem que chuvar geral, assim, nossa coletividade geral, a humanidade inteira, não é possível isso se dentro da nossa comunidade judaica não tem chuva. É difícil, muito difícil, o senhor acabou de falar. Como nós vamos, para nós e ainda jogar para a humanidade inteira? Ou seja, tradução parece que é a utopia do Mashiach. Não existe possibilidade onde todo mundo vai ser perfeito. Não, a gente tem que fazer assim. Primeiro, eu vou dar a resposta como se eu estivesse falando na minha casa para os meus filhos. Ora, vamos começar. Se nós não resolvemos problemas nossos, como pessoa primeiro, nós não vamos conseguir resolver o do outro. Porque, ao contrário, nós vamos falar que o meu problema é por causa dele. Então, a primeira coisa é introjetar esse conceito de tchuvá individual, né? Se espera do indivíduo que ele tenha essa humildade de reconstruir o que está quebrado dentro dele. Depois que ele atingiu esse estágio, ele ajuda as pessoas que estão mais cercanas a ele que façam igual. Olha, e para de ver o problema no outro, dá uma olhada em você mesmo e tal. Depois ele vê da família, depois ele vê da comunidade. E desconstruir, mas é isso. Já passaram e essa pessoa já vai embora. Desconstruir a ideia que o Goi, desconstruir a ideia que o Goi não serve, não vale, que o Goi... A gente tem que parar. Isso é errado. Pois a gente tem que desconstruir, a gente tem que integrar. Agora, integrar não quer dizer também que eu estou aqui fazendo um discurso, né? Sou a favor da assimilação, do casamento misto e tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, pelo amor de Deus, né? Eu chego aqui, converso. Olha, eu fiz
Quer ver uma coisa interessante? Os funcionários da obra, do mikve, uma empresa, empreiteiros, né? E aí eu vendo se aproximando a data da inauguração, eu falei para eles, aí, vocês vão dar conta? Olha aí, hein? O dia está chegando. Patrão. Eu já estou na 3ª semana marcando happy hour com eles. Traz lá umas latinhas de cerveja, traz lá uns salgadinhos, sento com funcionários, fico conversando com eles, bato papo. Não. Não é para você. Mas esse interesse é a mais do trabalho. Ele recebe pelo trabalho. Eu não estou descontando do salário dele a cerveja, não estou descontando não estou fazendo nada. Eu só estou fazendo uma relação carinhosa com ele. Eu estou fazendo um happy hour e falo claramente para ele, eu quero que vocês fiquem felizes para vocês poderem dar mais 10% para poder chegar a tempo e o bico vai ficar pronto. Mas creia-me que a cerveja veio bem para eles, vem que está calor. Cerveja gelada faz bem. O salgadinho pede para repetir a cerveja. Mas o que mais eles se divertem é que senta no meio deles um cara de chapéu e terno a conversar com eles. Aí eu já falei de futebol, eles perguntaram o que eu acho do Bolsonaro, eles falam o que eu acho do Lula preso. Eu vou batendo papo em todos os temas que eles querem. A gente tem que desfigurar um pouco essa imagem que nós, judeus, não somos pessoas do mundo, conversamos com o mundo. Muito pelo contrário. Mas então é isso. Então acho que eu não sei se eu vou resolver o problema do mundo. Eu quero resolver o meu problema. Eu estou muito quebrado. Depois eu vou resolver das pessoas que estão mais perto de mim. Mas com certeza eu tenho que ajudar a mudar esse discurso, né, de fragmentação. Ao contrário, de integração. O grande rabino Maharal de Praga, ele fez também uma ilustração muito boa. Já estudamos o Maharal de Praga aqui. Qual que deve ser a relação do judeu com o não-judeu? Então ele chamou o judeu de água e o não-judeu de fogo. Aí ele disse assim, água apaga fogo, fogo evapora a água. Mas se você botar uma panela, o que acontece? Você faz uma comida. Então ele diz assim, a integração, ela precisa ser muito inteligente. Ela tem que ter a garantia que a água será água, o fogo será fogo, e os dois integrados pela panela produzem um alimento. Quem disse isso foi o Maharal de Praga. Então, essa é a ideia. Não dá para ir também nesse sentimento. Que maravilha, todo mundo é uma coisa só. Não, isso não. Não é isso que está se falando. Água é água, fogo é fogo. Mas juntos com uma panela se faz alimento. Dá para entender o que eu estou falando? Por exemplo, não dá, por exemplo, casamento ecumênico. Não, eu estou dando alguns exemplos que existem distorções. Mas casamento ecumênico, se eu sou a favor de casamento ecumênico, não sou a favor de casamento ecumênico. Então você não é a favor do diálogo? Não, sou a favor do diálogo. Nós estamos falando de coisas diferentes já. Porque o casamento ecumênico é uma confusão. Você está querendo trazer, né, no momento da cerimônia, uma confusão. A comunhão de um casamento, ele precisa ter uma reta. Agora, o diálogo sempre. Imagina, conversamos com todas as pessoas de outras religiões. Não tem problema nenhum. Ao contrário, a conversa é integração, mas sem esses produtos culturais que já foram feitos. Os produtos culturais feitos parece marketing,
e menos efetivo. O mais efetivo é: eu quero ser judeu, você continua sendo cristão, vamos conversar, vamos ser amigos, vamos produzir alimentos, vamos produzir produtos ao mundo. Você não precisa me fazer cristão e eu não quero te fazer judeu. Não há necessidade. Água é água, fogo é fogo. Ponto. E no casamento tem que estar claro: ô minha filha, você quer casar como? Aí eu quero casar com todas as religiões. Você vai dar trabalho para Deus, pô. Ele não sabe nem que roupa ele vai vestir no teu casamento. Aí ele vai vir como? Aí o rabino chama de uma forma, o padre chama de outro, mas que bagunça é essa? Então, existe também uma forma, eu acho, desonesta de vender integração. Integrar o mundo não é isso. Mas o senhor enxerga a paz geral no mundo inteiro? Bem claro. É geral. Paz geral. Olha, para ter a Tchuvá, para ter Mashiach. O senhor consegue enxergar isso? Isso é só o Mashiach. Não, porque eu vejo Israel, por exemplo. Não foi. O senhor está me colocando. Não, mas eu tenho que fazer minha parte. Não, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu acredito que o Mashiach pode vir amanhã. Anima a mim, Bebunash Lemar, que o Mashiach pode vir amanhã. Mas eu estou contribuindo para a vinda dele? Eu não falo com goi. Esse tipo de expressão atrasa a vinda do Mashiach. Mas se eu falar, eu caso com goi, também atrasa. Está tudo errado, não é 8 nem 800. Água, fogo é fogo. Entendeu? Água é água, fogo é fogo. Põe uma panela, produz alimento. É isso. Hein? Morre queimado ou morre afogado? Pois é. É isso mesmo. Ou evapora ou apaga. Né? Uma coisa que eu quero entender, até agora eu não estou conseguindo entender essa história do Chico da Boa. Você não conseguiu? Eu não consegui Peraí. chuvar coletivo. Irã vai ser a favor dos Estados Unidos? Acabamos de ter a Arábia Saudita no ataque total. Vai ter paz? Não ter paz nunca. Existem cabeças diferentes, modos diferentes de pensar, que não vai, como nós podemos... Israel e os palestinos vão ter paz? Então, essa pergunta é uma pergunta que, assim, eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso ser negativo. Olha, não posso ser ingênuo também. Então, nós temos que pensar assim: Boré Olam, Deus, Ele é Deus da humanidade. O Deus é Deus da humanidade. Então, Ele não quer realmente que a gente faça guerra. Ele não desejaria. Às vezes as guerras são necessárias. Então, de novo, se você me perguntar, o que eu posso fazer para melhorar a condição do mundo? Eu farei. Se isso vai resolver ou não, eu acredito que cada um fazendo a sua parte melhora. Acabei de falar, se o Rav Nachman de Breslev disse que se eu grito e bato num filho, eu estou trazendo uma tragédia ao mundo, imagina. Então, né? Eu começo a incentivar o filho da minha casa, o filho do vizinho. Eu começo coitado, na minha casa, no meu prédio, não é na minha casa, no meu prédio, tinha um cara que estava tocando bateria. E fizeram um inferno na vida dele, porque ele toca bateria. Aí me perguntaram se a bateria me atrapalha. Não. Mas você não sente o prédio tremer? De verdade que não. Mas você, e eu sou um cara muito assim, né? Estou lendo, estou escrevendo. Se realmente estivesse me atrapalhando, eu falaria. Já acostumou com bateria. Mas eu não sinto nada. Mas você tinha que ver. Deram para ele uma multa e não sei o quê. Aí fizeram reunião. O pobre do menino podia tocar bateria nos horários normais. Não é que ele toca bateria às 3 da manhã. Ele toca bateria às 4 da tarde, 3 da tarde. Né? Então, assim, o mundo ele é hostil. O mundo está hostil, pronto. O mundo está hostil, as pessoas estão sem paciência, estão com certa intolerância e tal. Então, nós judeus não podemos fazer esse discurso
esse discurso não tá legal. É um discurso ponderado, não, vamos conversar com todos, tal, mas água é água, fogo é fogo. Não pode esquecer do Manual de Praga. Água é água, fogo é fogo. Fala, Daniel. Você ia falar lá. Eu acho que o que precede a chuva é a educação, é o estudo. Porque se não se conhecer as regras, as coisas, não tem um caminho. Verdade. Não é tudo que é muito intuitivo. Algumas coisas são, mas não todas. Você tem razão. Não dá nem para fazer chuva se ele não sabe onde errou. Bom, aí tem que difundir o máximo possível. Mesmo essa relação com o não-judeu, né? A relação com o não-judeu, ela precisa ser melhor compreendida. Porque as pessoas distorcem tanto para um lado como para o outro. Mas é uma coisa assim, tipo, não estou dizendo nem religiosa nesse caso, é uma coisa que vem do berço da família, educar a criança, às vezes tem que ser amável com Todos. o próximo, independente se é mais velho, mais novo, se é judeu, se não é judeu, etc. Quer dizer, é uma questão de educação. Sim, mas o que acontece quando a menina tem 22 anos e diz para nós que se apaixonou por um rapaz que não é judeu? É aqui que começa o tema. O tema foi, você educou tanto para ser amável com o outro que ele agora ama o outro. Então, o discurso da cultura aí fora está distorcido. Precisa fazer tchuvá nisso. Ele não pode ir nem contra demais e nem também não, também não. Esse ponto de equilíbrio que eu chamo de panela está faltando. Gente, muito obrigado.